So once again, happy Sabbath, and it's so good to join everyone this morning. Então, mais uma vez, feliz sábado, e é muito bom estar com vocês nessa manhã. And this morning, I'm going to speak about how women's rights fared in the past year. E essa manhã eu vou falar sobre como os direitos das mulheres se saíram no ano passado. And why did I decide to choose this topic? E o porquê que eu decidi escolher esse tópico. And for a coincidence, yesterday, Gabriel started off on this topic. Por coincidência, ontem o Gabriel já começou a falar sobre esse tópico. So things really just work out good. Então, acabou dando certo. So yesterday we all know that it was the World Women's International Day. Então, nós sabemos que para o mundo, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. And I received a few messages congratulating me for the day, and that got me thinking. E eu recebi algumas mensagens me dando parabéns por esse dia, e eu fiquei pensando. In actual fact, I also suddenly just sent a message to two of my friends. E por acaso eu acabei também mandando mensagem para duas amigas. But I immediately deleted it, and that got me thinking. Mas de imediato eu apaguei e fiquei pensando. So, where are women and even men? Why are women and even men congratulating this day? Por que homens e mulheres estão nos felicitando por esse dia? This is a question that I'll come back to. E é uma pergunta à qual eu vou voltar. Because I think it's important to know where we stand regarding this day and how the world views it. Porque eu acho que é importante a gente entender qual é a nossa posição relativamente a esse dia e como esse dia é visto pelo mundo. And do our ideas align with the celebration? E será que as nossas ideias como movimento se alinham com essa celebração? Do we agree with it? A gente concorda com isso? So let's go back. I know it's the beginning of the lesson and I'm already asking a question. Então, eu vou voltar um pouco atrás, e eu sei que é o início da aula e eu já estou começando com uma pergunta. And I really would like all of us to participate because it's not what is right or what is wrong, it's how we're going to learn together. E eu realmente gostaria que pudéssemos participar, porque é dessa forma que vamos poder aprender em conjunto. So why are women and even men congratulating us? Então, por que tanto homens como mulheres estão nos felicitando por esse dia? Who would like to start? Quem gostaria de começar? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Estou reforçando mais o estereótipo, desculpe. É a força do hábito. Eu tenho para mim, assim, que muitas vezes homens e mulheres acabam reforçando mais ainda o estereótipo do que é ser mulher nessa data. Ai, parabéns por você ser mulher, por você ser doce, por você ser meiga, por você poder ser mãe. Então, eu acho que, assim, vai mais por esse lado. Pelas características do estereótipo do que é ser mulher. Okay, thank you, Giselle. Carolina. Eu acho que foi uma reação à instituição desse dia, sabe? De pegar esse dia, né, que celebra ou que faz lembrar esse incêndio que teve, né, em que mulheres morreram. Tem pessoas que falam, né, que Feliz Dia da Mulher Trabalhadora e tal, mas acabou que isso foi deturpado pela nossa cultura e pelo sistema capitalista, né, de venda, para que esse dia fosse
monetizado de certa forma e também para que fossem exaltadas essas questões culturais da ideia do que é ser uma mulher, como romantizar essa posição que as mulheres têm, que é tão sobrecarregada. So could I just ask you on that, how do you feel? Do you feel it's okay? Então, se eu puder te fazer a pergunta, como é que você se sente em relação a isso? Para você estar bem, como romantizaram esse dia? Não, de jeito nenhum, porque ele tira o foco do que realmente significa, né? Okay, so like Carolina says, she does not agree on that celebration of that day. Alfredo. Então, tal como a Carolina mencionou, ela também não concorda com, de certa forma, com a forma que acabaram celebrando esse dia. Okay, Alfredo? Embora nós saibamos que não alinha com as ideias do movimento, mas há para mim, na minha maneira de pensar, há uma parte fundamental. Não adianta reconhecer o Dia das Mulheres todo dia, todos os dias, que é isso que o movimento diz, o Dia da Mulher é todos os dias, se não houver ninguém a aceitá-lo do outro lado, que são os homens. E neste dia, por esse evento que a Gisela falou, do incêndio, foi declarado pela ONU o Dia Mundial da Mulher. É um dia que, a partir desse dia, pode vir a ser reconhecido o Dia da Mulher diariamente, e não só um dia. Portanto, por um lado, é bom que se reconheça isso para se saber, para o mundo conhecer que aconteceu qualquer coisa, que é uma luta feita pelas mulheres para conseguir alguma coisa no mundo. So did you hear Alfredo clearly? Deu para ouvir bem o comentário do Alfredo? Vocês Sim. conseguiram ouvir? Yes. Does anybody agree or disagree or would like to add on to that? Gabriel? Gabriel, você eu quer só comentar? Desculpe. Sim, não sobre o comentário do Alfredo, mas sobre a celebração do dia, o que eu percebi, né? Eu vi algumas pessoas postando seus stories e status no WhatsApp, e eu percebi um pouco que todo mundo quer tirar capital da comemoração desse dia, né? É uma oportunidade para você se mostrar sua solidariedade, né, para a causa da mulher e as dificuldades, e de você, ao mesmo tempo, aproveitar e colocar seu viés nessa comemoração. Então, alguns vão destacar as qualidades da mulher, como já foi falado, né, de ser meiga e de ser mãe, etc. E outras vão destacar que ela é trabalhadora, que não é um dia para se comemorar, mas é um dia de luta. E assim, eu acho que todo mundo quer vamos dizer, dominar o discurso nesse dia. Essa é a minha impressão. Yeah. Yes. Thank you, Gabriel. That's Obrigada, right. Gabriel. Lara Lise. Lara? Ei, bom dia. Então, o que eu vejo é quase como uma contrafação, parece, de alguma forma, como a Carolina estava comentando, uma reação ao que esse dia representa. Como um todo, a cultura brasileira, ao menos, sempre foi muito assim, sempre foi lá como um dia bonito, na igreja, todo mundo, né, valorizando a mulher, que ela é fundamental para a existência ali, mas uma coisa bastante, eu diria, mais ligada para o feminismo cultural e o papel de gênero da mulher na sociedade, de algum modo. Mas chegando aqui no Uruguai, eu vi algo que eu nunca tinha visto, que esse dia é um dia de celebração não, mas de convocação feminista. É um dia que tem uma marcha feminista, eu acho que é a maior marcha feminista do ano, que só podem ir mulheres, só devem ir mulheres, e elas estão lá reivindicando pelos seus direitos, lembrando da luta feminista. Eu acho que seria um dia lembrando da sua origem para isso, mas aí ele foi ofuscado por essa luta antifeminista, né? Eu acho que até em Santa Catarina teve ontem um congresso, enfim, algum evento político antifeminista, não sei se foi na Câmara de Vereadores, enfim. Então, eu acho
que existe uma reação, mas existe uma luta que ainda deve acontecer em alguns países, em alguns lugares, o Uruguai é um exemplo disso, e que deveria ser o propósito real desse dia, sabe? Um dia de união feminista, de lembrança, de luta, assim, sabe? Um memorial, digamos. Okay, thank you, Lara. There's just one thing that I also want to add on to all these comments. Uma coisa mais que eu gostaria de acrescentar a esses comentários, Something that we need to remember that we were actually, when we were born, algo que a gente deve lembrar que, na verdade, aconteceu quando nós nascemos. I'd like Gabriella to continue with that answer, that it's our natural. Okay, so when we are born, I think that these things should be automatically our natural things that we should already inherited. Should already inherit these things, all our freedom, each and everything that women are celebrating for. Então, eu acho que essa data já é algo natural que as mulheres deveriam herdar a partir do momento que nascem nessa sociedade. Não seria algo que deveria ser atribuído à mulher, mas que naturalmente já é delas. Because these are questions that we should ask daily in our lives and not only on the 8th of March. Então, essas são questões que nós deveríamos colocar todos os dias na nossa vida diária e não apenas no dia 8 de março. So why is International Women's Day held on the 8th, specifically on the 8th of March? Por exemplo, o porquê que o Dia Internacional da Mulher é celebrado especificamente no dia 8 de março? There was this woman, Clara Zetkin. Uma mulher, a Clara Zetkin, She is German. que é alemã, Her original idea she actually invented this day. foi a pessoa que criou esse dia. And so her original idea for an international celebration was not tied to a particular day. A ideia que ela tinha de criar esse dia não estava atada particularmente a um dia específico. The 8th of March, the date was chosen after Russian women demanded bread and peace during a wartime strike in 1917. Esse dia, 8 de março, foi precisamente escolhido depois de mulheres russas terem exigido pão e paz durante uma greve em tempo de guerra em 1917. So you see how important, not just to celebrate, but to understand the past history and where are these things coming from. Então, existe uma importância não só de celebrar esse dia, mas também entender a história que está por trás disso e de onde isso vem. So 4 days into the strike, 4 dias após o início dessa greve, the Tsar was forced to abdicate, o czar foi forçado a abdicar and the provisional government granted women the right to vote at that time. e então o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto naquele tempo. So according to the Julian calendar, which was then used in Russia, De acordo com o calendário juliano que era usado naquela época na Rússia, and we see the different dates, the women's strike actually began on the 23rd of February. essa greve das mulheres, ela teve início a 23 de fevereiro. So the Gregorian calendar used in much of the rest of the world this date, the 8th of March. Mas no calendário gregoriano, essa data de 8 de março foi a que foi celebrada no restante do mundo. So I'm going to read an article from the Washington Post, Então, eu vou seguir ao ler um artigo do Washington Post, which I found it very interesting. que eu achei interessante, So I would like to share part of it with you all. e eu gostaria de compartilhar parte desse artigo com vocês. So it starts by saying, E
e começa por dizer o seguinte: The world celebrates this day saying, I'll read it all. The world celebrates this day saying, it is a global day of celebration, recognizing the social, economic, cultural, and political achievements of women. o mundo celebra esse dia dizendo: é um dia global de celebração que reconhece as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres. The day also serves as a call to action for accelerating gender parity and promoting gender equality. O dia também serve como um apelo à ação para acelerar a paridade de gênero e promover a igualdade de gênero. It has been observed since the early 1900s and is now recognized and celebrated worldwide. Esse dia tem sido observado desde o início dos anos 90 e é atualmente reconhecido e celebrado em todo o mundo. So I just want to stop there for a second and look at the word accelerating. Então, eu quero parar aí um segundo e olhar para essa palavra acelerar. So if there is a so-called accelerating gender parity and promoting gender equality, Então, se na verdade existe esse apelo para acelerar essa paridade de gênero que tenta promover a igualdade de gênero, why is it that women since birth are still struggling with the same questions on gender equality? por que que as mulheres, desde o dia em que nascem, elas continuam lutando por essas questões de igualdade de gênero? Because the word accelerate should be faster. Things should be done much faster. Porque quando a gente usa essa palavra acelerar, deveria significar que as coisas avançaram de uma forma mais rápida. Initially, when we start reading this article, Inicialmente, quando a gente começa a ler esse artigo, it points to something that seems positive for women, parece algo que pode ser positivo para mulheres, but as we go along, we see that more to this day than what we actually see, that there is more. mas à medida que a gente avança, a gente vê que vemos que há mais em relação a esse artigo do que a gente realmente consegue enxergar. And just like Gisele said, I would like to say that this day is actually being romanticized by the world to cover up for inequality. E tal como a Gisele mencionou, eu diria que, na verdade, esse dia tem sido romantizado pelo mundo para encobrir a desigualdade. I'll stop there. Does anybody want to add anything, contribute to that? Alguém quer acrescentar até aqui, contribuir com algum comentário? So instead of me just participating alone, we can all bring in something and get to one accord. Então, ao invés de eu trazer só as minhas ideias, vocês também podem participar. Okay, so I'll carry on. Gay? It's so yes, is that Renilde? Sim, Yes, Renilde. sim. Eu me lembro, não me lembro se foi o ano passado ou antes, mas ficou bem marcado na minha mente de ter recebido, em algum ano, uma felicitação, entre aspas, né, pelo dia em que trazia a mulher vestida de Mulher Maravilha. E ali falava de tudo que seria, né, a Wonder Woman. Ali tinha os dizeres todos que hoje, fazendo uma boa reflexão sobre aquela mensagem, estava reforçando, como a Gisele disse, né, o estereótipo de gênero, reforçando aquilo que é esperado da mulher, que ela seja uma super mulher, para fazer tudo em casa, fora de casa, cuidar das pessoas, cuidar dos animais da casa, né? dos pets, e, ao mesmo tempo, se manter linda. Então, hoje, quando eu lembro dessa felicitação, quando eu lembro dessa imagem,
eu percebo o quanto nós já podemos avaliar isso e poder ver que não é nada disso que se espera. Se fosse realmente, né, comemorar um dia da mulher, não é nada disso que se espera. E, lógico, coloca uma flor, né, uma rosa, e está tudo bem, porque a mulher é sublime, é doce, é meiga, sensível, amorosa. Só reforçando realmente o estereótipo de gênero. Yes, thank you, Renilde. Everything romanticized. Obrigada, Renilde. Mais uma vez que mostra como existe essa ideia romantizada desse dia. Because we can see it's a fantasy based on a ruling class ego and guilt. Porque basicamente a gente vê que é apenas uma fantasia baseada no ego e na culpa de uma classe dominante. Because if we were not born already into a patriarchal system, Se a gente não tivesse nascido já dentro de um sistema patriarcal, no one would be congratulating us. ninguém teria que nos dar parabéns ou nos felicitar por esse dia. Because we would have lived the life of equality A gente teria vivido uma vida de igualdade that we deserved since we were actually created. que nós merecemos desde o dia em que fomos criadas. No one would congratulate us for something that's entitled to us. Ninguém deveria nos felicitar por algo que basicamente é o nosso direito também. We have learned that patriarchy is actually a fragile system Nós já aprendemos que o patriarcado é um sistema frágil, based on negotiations que é baseado em negociações and making deals whose continuation we will participate in. e que faz acordos dos quais nós sempre acabamos participando At some point in history, em algum momento na história. because whether male or female, Porque quer sejam homens ou mulheres, we all have the patriarchal system within us. nós temos esse sistema patriarcal dentro de nós. Remember that even those who said they don't want to participate in the system E lembre-se que mesmo as pessoas que dizem que não querem fazer parte desse sistema, actually end up getting bribed and pressured into doing it. acabam por ser subornadas ou pressionadas a fazê-lo. This system meaning the patriarchal system. E eu me refiro ao sistema patriarcal. So I think that celebrating this day would be falling into a trap. Então, na verdade, eu acho que celebrar esse dia seria como cair numa armadilha And not understanding that our fight is not over. e não entender inteiramente de que a nossa luta não terminou. And this article also continues by saying, E o artigo da Washington Post continua dizendo: the UN Secretary General Antonio Guterres o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, has urged faster action to achieve gender equality. apelou a uma ação mais rápida para alcançar a igualdade de gênero, amid what he described as a fierce backlash against women's rights. no meio do que descreveu como uma feroz reação contra os direitos das mulheres. If Antonio Guterres has urged a faster action, Se o Antônio Guterres apelou por uma ação mais rápida, he can see that things are just getting worse for women in this world. certamente é porque ele vê que as mulheres ainda não estão onde deveriam estar nesse mundo. Why would he say this if it's so good to celebrate this day? Então, por que ele diria isso se fosse bom celebrar esse dia? He continues by saying, E ele continua dizendo: billions of women and girls face marginalization, milhões de mulheres e meninas enfrentam a marginalização, injustice and discrimination, a injustiça e a discriminação, while the persistent epidemic of violence against women disgraces humanity. enquanto a persistente epidemia de violência contra as mulheres
desonra à humanidade. He mentioned the word epidemic. Ele mencionou essa palavra epidemia. And what is epidemic? E o que é uma epidemia? This is a question I'm going to put out. What is an epidemic? E essa é a pergunta. O que é uma epidemia? Uma epidemia Oi? é quando Yes, Carolina? Pode falar, Carol. Tá, uma epidemia é quando determinado agravo, doença, ele aumenta para além do número esperado da incidência daquela doença em determinada região e para determinada população. Yes. There was somebody else that wanted to contribute? Alguém que queria comentar também? Just put it out there. So he mentions an epidemic is a rapid spread of a disease within a short period of time. Então, ele menciona essa palavra epidemia e a gente sabe que é uma propagação rápida de uma doença nesse curto período de tempo. But we know that inequality is more like a pandemic that spreads worldwide. Só que quando se trata de desigualdade, isso seria mais como uma pandemia que se espalha mundialmente. Because we have key events that have affected women around the world in the past years, and it becomes more and more visible. E nós temos já vários eventos que são chave e que têm afetado mulheres ao redor do mundo e que cada vez se torna mais visível. For instance, look at the impact of the war between Gaza and Israel. Por exemplo, poderíamos olhar para o impacto que tem tido a guerra entre Gaza e Israel. In the 5 months since Israel and Gaza war began, Em 5 meses, desde que o início da guerra entre Israel e Gaza começou, more than 30,800 people in the enclave have been killed. foram mortas mais de 30.800 pessoas nesse enclave. And we see the numbers like 72,298 injured. E vemos que feridos foram 72.298. And out of that, about 9,000 women were killed. E entre esses números, cerca de 9.000 mulheres já foram mortas. Israel's widespread bombing is densely populated in Gaza. Então, esses bombardeamentos generalizados na faixa de Israel, na faixa de Gaza, eles foram densamente povoados. And that has actually left most of the population into displacement. E deixaram a maioria da população deslocada. And including these are 1 milhão de mulheres e meninas. that includes thousands of pregnant women Inclui também milhares de mulheres grávidas who face the prospect of giving birth in these tents or in the streets. que enfrentam essa perspectiva de dar à luz ou em tendas ou na rua, Amid international warnings of famine, e que mesmo perante esses avisos internacionais de fome, diseases, doenças and the collapse of Gaza's health system, e o colapso do sistema de saúde de Gaza, we continue to see that the number of miscarriages nós continuamos e vemos que o número de abortos and stillbirths e abortos espontâneos has also increased. também aumentou. According to the Doctors Aid Group, this is what they say. Isso de acordo com os médicos e as organizações humanitárias. So we can stop and think, why is this? Então, nós poderíamos parar e questionar por que isso Why- acontece. Why is this happening? Because firstly, they're against abortion.
Primeiramente, porque como nação são contra o aborto, against birth control. são contra o controle de natalidade. They are completely controlled by a patriarchal system. E sabemos que as mulheres são completamente controladas por esse sistema patriarcal. And this is just me speaking on Israel-Gaza war. Isso é apenas um exemplo sobre o que está acontecendo na guerra entre Gaza e Israel. But we know in the States and the rest of the world, these are the same things that are just getting more and more pushed into the system. Mas nós And the sabemos laws. que tanto nos Estados Unidos como ao redor do mundo, isso são fatores que cada vez mais são vistos. This is an example of women that cannot actually celebrate this day when we think about it. Então, esses são exemplos de mulheres que, por exemplo, elas não podem celebrar esse Dia Internacional das Mulheres. These are the things while other women are celebrating and thinking it's all well. Então, são momentos em que, enquanto outras mulheres estão celebrando esse dia, There's other women that can't even think of that. existem outras mulheres que nem sequer podem pensar em celebrar. And why? Because they haven't achieved anything. E por quê? Porque são mulheres que nem sequer alcançaram alguma coisa. They don't have any rights. Elas não têm direitos. And through this war, we can see how women are affected and lose their lives. E através dessa guerra, nós conseguimos ver como as mulheres perdem os direitos delas e também perdem a sua vida. Then I just want to read something about Jamie McGoldrick. E eu quero ler algo que foi um comentário do Jamie McGoldrick. Jamie McGoldrick is the UN humanitarian. O Jamie McGoldrick, ele é o coordenador humanitário da ONU coordinator for the occupied Palestinian territories. e que cuida desses territórios que são ocupados por palestinianos. And he said on Thursday that displaced women in the camps E ele disse que na quinta-feira as mulheres que foram deslocadas nos campos, where he visited in the southern Gaza, que ele visitou no sul da Gaza, reported sexual harassment and gender-based violence there. relataram assédio sexual e violência baseada no gênero. So these things were not invented. Então, são coisas que não estão sendo inventadas. For these women in this patriarchal society, Para essas mulheres nessa sociedade patriarcal, sexual harassment, o assédio sexual, rape, o estupro and gang rape, e estupro coletivo it's continual, it's a daily thing. é algo que é contínuo, é diário. So while the world is celebrating this day, Então, enquanto o mundo está celebrando esse dia, Women's Day, que é o Dia Internacional das Mulheres, millions of women face death, milhões de mulheres, elas estão encarando a morte, sexual harassment, assédio sexual and violence, etc. e violência e etc. So this is just another day like any other where women continue to suffer in this world. Então, esse é apenas mais um dia, como qualquer outro dia, onde as mulheres continuam sofrendo no mundo. But it should have been a day like any other where our voices should be actually louder. Só que, ao invés disso, deveria ter sido um dia como qualquer outro, onde as nossas vozes deveriam ter soado mais alto, It should have always been heard deveriam sempre ter sido ouvidas from the beginning, desde o início. and our rights entitled to us since we are born should be naturally given. E os nossos direitos que deveriam ser nossos por direito desde que nascemos, eles deveriam já ter sido dados a nós naturalmente. It is our right as women, as human beings, to have these rights as men also have. Porque é o nosso direito como mulheres, como seres humanos, a ter esses direitos tal como os homens têm. We should have a society where we didn't even need to celebrate this day. Nós deveríamos ter uma sociedade onde esse dia nem sequer deveria ser necessário celebrar. Because it would probably mean that women would be
at an equal position. Porque provavelmente isso significaria que as mulheres estariam numa posição de igualdade. The UN human rights experts voiced concern Os peritos em direitos humanos da ONU, eles manifestaram uma preocupação about these reports of inhuman and degrading treatment em relação a relatos de tratamento desumano e degradante of these Palestinian women, the girls that are detained by Israeli forces in Gaza and the occupied West Bank. de mulheres palestinianas e meninas detidas pelas forças israelitas em Gaza e na Cisjordânia. When I look at these efforts that they say they are making, Quando eu olho para esses esforços que eles dizem que estão fazendo, is there really much effort being made into helping these women and girls that are trapped in the system? será que realmente está sendo feito um esforço suficiente para ajudar essas mulheres e essas meninas que estão atrapadas nesse sistema, What do you ou think? presas nesse sistema? O que vocês acham? Não, realmente não está se fazendo. Está se fazendo bem pouco ou nada. Dependendo do país que a gente fale, né? Depends on the country that you're at, they're doing not much. Então, realmente, dependendo do país onde você está, não há muito que está sendo feito. Because a team of the United Nations experts reported this week Essa semana, por exemplo, uma equipe de peritos das Nações Unidas reported that this week that there are reasonable grounds to believe that some victims of the October 7th attack informaram essa semana que existem motivos razoáveis para crer que algumas vítimas do ataque de 7 de outubro were sexually assaulted, passaram por agressões sexuais, including by rape and gang rape. incluindo estupro individual e também estupro coletivo. And it found clear and convincing information E essa equipe, ela encontrou informações que foram bem claras e convincentes em relação a isso. that there was sexual violence De que houve, sim, uma violência sexual and torture against some of those taken hostage, and that the violence may be ongoing. e que está acontecendo uma tortura contra essas reféns e também que essa violência ela pode ser recorrente. And we know that there's much fake news out there as well, Sabemos que, claro, existe muita fake news, where they say no, these sexual harassments were never taken place, onde dizem que esses atos de violência sexual nunca aconteceram. and it's the biggest lie that we could ever hear. E é uma das maiores mentiras que está sendo dita. So are we saying congratulations? Então, será que a gente está dizendo parabéns, You are a woman. você é uma mulher, You earned 20% less than men. você ganha 20% mais do que os homens, You are scared in the streets to be harassed. você tem medo de andar nas ruas por ser assediada, You suffer because of society and beauty standards. você sofre por causa de uma sociedade e padrões de beleza. The 8th of March should help us see even more the inequality we live in and be sad and concerned about it. Então, essa data, o 8 de março, deveria nos ajudar a ver cada vez mais a desigualdade que a gente vive e estar triste e preocupadas em relação a isso. It's like I said, it's so easy for us to get into a trap, E tal como eu mencionei, é tão fácil a gente cair nessa armadilha. and all because we always lived in a patriarchal system, E tudo porque a gente sempre viveu num sistema patriarcal. and we're all part of it. E todos e todas fazemos parte desse sistema. The 8th of March should help us see even more the inequality we live in.
Então, o 8 de março deveria nos ajudar a ver cada vez mais a desigualdade que nós vivemos. And like I said, we should really be concerned. E como eu disse, nós deveríamos nos preocupar em relação a isso. How are we going to celebrate what we should not be going through? Como é que a gente vai, na verdade, celebrar uma coisa que a gente nem sequer deveria estar vivendo ou passando? It should actually make us want to fight for our rights that are actually entitled to us. Isso deveria, na verdade, fazer com que a gente queira lutar pelos nossos direitos que são nossos. I should not be fighting for something that the world says that, oh, and romanticize it. Oh, she's a housewife. She's this and that. I shouldn't be going through that. Na verdade, a gente não deveria ter que celebrar o que o mundo romantiza e felicita, por exemplo, as mulheres por serem donas de casa. We should fight for millions of women that are actually suffering around the world at the moment and have suffered since the world exists. Nós deveríamos estar lutando por milhões de mulheres que estão sofrendo no mundo e que têm sofrido desde que o mundo existe. So what rights do you think we should be fighting for, and how do we fight for it? This is a question. I'd like us to really try and participate, interact with this. What rights do you think we should be fighting for, and how do we fight for it? Então, eu quero pausar aqui por um momento e fazer a seguinte pergunta. Quais são os direitos que vocês acham pelos quais nós deveríamos estar lutando no momento e como é que a gente lutaria por esses direitos? What do you think? Então, como a gente luta pelos direitos e será que e quais são os direitos pelos quais deveríamos lutar? Quais e como? O que vocês acham? Posso falar? Sim? Yes? Eu acho que, para começar, o direito à vida, porque a partir do momento que mulheres são assassinadas com a frequência que são por parceiros, ex-parceiros, a questão do feminicídio, até se fala muito, né, o perigo da gente estar na rua, da gente ser, né, sofrer algum tipo de violência e tal, mas as mulheres, elas morrem mais dentro de casa por parceiros ou ex-parceiros, por pessoas conhecidas, do que o perigo que, claro, existe nas ruas. Então, o direito de estarmos vivas, e eu acho que como a gente luta, eu acho que, enfim, é uma questão mais política do que pessoal. A gente tem que trazer esse discurso, mas é uma reeducação que precisa acontecer em relação ao valor da mulher, que eu acho que pode acontecer na família, mas o Estado tem que prover esse tipo de educação, esse tipo de conscientização, e também a questão da impunidade, porque a partir do momento que os homens eles nos violentam, nos assassinam e saem impunes de alguma forma, ou ficam pouco tempo, né, como preso, ou que seja, como consequência dos erros, das violências que eles fazem, às vezes o homem não chega a assassinar, mas ele violenta a mulher de outras maneiras, violência doméstica, enfim, ele não sofre as consequências, isso só acaba propagando esse tipo de atitudes, né? Então, acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas também tem que ter uma resposta do Estado, né? Yes, Lara, and it's also very important to understand that we ourselves, it has to start with us ourselves. E eu concordo, e também acho que eu acrescentaria e diria que são mudanças que têm que acontecer também dentro de nós. We cannot allow democracy to die out. Uma das formas, por exemplo, de lutar por esses direitos seria não deixar que as democracias morram. Anybody else? Mais alguém? Olá, bom dia. Posso falar? Yes, Hum. Marcus. Então, eu acho que a Lara já resumiu bem, mas eu queria falar o seguinte, é que a mulher realmente, ela, embora estamos aí no século XXI e temos bastante história, quando a gente olhar para trás, né, a gente percebe que a mulher, infelizmente, não tem direito a nada ainda, né? Ainda para se empregar uma mulher é difícil pra caramba, porque
ela é mulher, ela vai menstruar, ela vai engravidar um dia, enfim. Mas, assim, eu lembro de uma fala aqui da Simone Tebet. Simone Tebet, talvez todos aqui conhecemos ela, porque ela concorreu à presidência da República, né, na última campanha presidencial aqui no Brasil, e atualmente ela é ministra do governo Lula. E ela disse uma vez que quando ela entrou para o Senado, eles tiveram que fazer banheiro feminino, porque não tinha banheiro feminino no Senado. Então, assim, olha que ponto, né? Chegou a situação horrível, que causa realmente espanto. Então, assim, quando ela falou isso, acho que foi no passado, isso esse ano, ela falou num plenário, enfim, algum lugar do governo, eu falei, caramba, não tinha banheiro no Senado. Então, assim, a gente percebe como a mulher realmente ela não tem importância no cenário político, social, né, eu diria assim. Porque acontecem coisas que aparentemente são absurdas ainda hoje, né? E a impressão que dá é que, embora existem mulheres no mundo, e numericamente as mulheres são mais do que homens no mundo inteiro, mas só se enxerga homens, né? Parece que o mundo é só de homens. É só isso que eu queria falar. Thank you, Marcos. Obrigada, Very Marcos. important for your contribution as well. É importante a contribuição também. Gabriel. Gabriel? Eu estava pensando sobre esse caminho, né, à igualdade, que para chegar nesse ponto, e a gente está longe, né, se a gente olha para a sociedade, é necessário um tratamento desigual, né, em desfavor dos homens, né, que a gente chama de equidade, né, e essa desigualdade é percebida como uma desvantagem por muitos homens, né? Mas é o certo de se fazer. A gente tem vários nomes para isso na política, chama de ações afirmativas, etc. E a gente vê como em todo lugar, né, está sob ameaça essas conquistas, vamos dizer, de reparar danos raciais, né, danos históricos, né? E o mesmo é necessário com respeito à desigualdade de gênero. Só que eu vejo que a gente está num ponto muito cedo ainda, né? E a gente não conseguiu essas conquistas, né? Isso não chegou na vida, né, das mulheres. E os homens que não conhecem, não participaram dessa história, de repente se veem como tratados de forma desigual, né? Mas é necessário, né? Assim, penso eu. Thanks, Gabriel. It's very necessary. Obrigada, Gabriel. É muito necessário. Why do men have to feel that if you give these women these rights, it becomes a threat? Por que os homens têm que sentir que, se forem dados certos direitos às mulheres, que são direitos delas, isso se torna uma ameaça para eles? It shouldn't be a threat. Não deveria ser uma ameaça. The reproductive rights remain a polarizing voter issue in a presidential election year. Por exemplo, o artigo continua dizendo: os direitos reprodutivos continuam a ser uma questão polarizadora para os eleitores em ano de eleições presidenciais. This is just another thing that's actually also happening right now. Que é mais uma coisa que está acontecendo no momento. Nearly 2 years after the Supreme Court overturned Roe versus Wade, quase 2 anos depois do Supremo Tribunal ter anulado o caso do Roe versus Wade, eliminating a constitutional right to abortion that had stood for 50 years, eliminando um direito constitucional ao aborto que se mantinha já há 50 anos, President Biden is trying to mobilize the Democratic base. Presidente Biden está tentando mobilizar o Partido Democrata on preserving abortion access, para preservar essa luta contra o aborto. While the Republican opponent, former President Donald Trump, enquanto seu oponente republicano, antigo presidente Donald Trump, look what he says. Olhem o que ele diz.
He said he is proud to have contributed to the overturning of Roe by cementing a conservative majority on the Supreme Court. Ele diz que, ou ele afirmou que ele está orgulhoso por ter contribuído para a anulação do Roe versus Wade ao cimentar uma maioria conservadora no Supremo Tribunal. This impact of the Supreme Courts, Esse impacto da decisão do Supremo Tribunal the 2022 abortion ruling, sobre o aborto em 2022 is actually still being felt around the world. continua se sentindo esse impacto ao redor do mundo. So on Women's International Day, Então, por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, the world says that they are celebrating culture o mundo diz que está celebrando a cultura as an achievement by women, como uma conquista das mulheres, but we know that power is held by men mas nós sabemos que o poder ela é detido pelos homens through these cultural norms através dessas mesmas normas culturais and the customs that favor men e também desses costumes que favorecem os homens and withhold the opportunity from women. e que negam oportunidade às mulheres. Examples, if you are a girl in Afghanistan, Por exemplo, se você fosse uma mulher no Afeganistão, the Taliban has actually decided your future for you. os talibã decidem o seu futuro por você. You cannot attend secondary school or university. Você não pode ir para uma escola secundária ou universidade. You cannot imagine, you cannot even find an open library Imaginem, vocês não podem nem sequer encontrar bibliotecas abertas where you can read. onde você possa ler. You see your mothers confined, Vocês veem as vossas mães confinadas, unable to work, incapazes de trabalhar, unable to go to the park, incapazes de ir a um parque, unable to get a haircut, sem poder cortar o cabelo or even see a doctor. ou ir a um médico. All these forms of discrimination Todas essas formas de discriminação and persecution e perseguição are institutionalized são institucionalizadas as they stem from policies and practices put into place by the authorities. uma vez que elas resultam de políticas e práticas que são colocadas por autoridades. And the more you participate and agreeing on these things, E quanto mais a gente participa e a gente concorda com essas coisas, you agree to the government of Satan. a gente concorda com o governo de Satanás. Because the government of Satan is patriarchal. Porque é o governo de Satanás que é patriarcal. And this whether be woman or man. E isso se refere tanto a homens com esse comportamento ou mulheres. We need to be careful which kingdom we're going to choose. Nós temos que ter cuidado com qual reino nós vamos escolher. So, in closing, Então, para começar a concluir, Clara Zetkin, that I mentioned in the beginning, a Clara Zetkin, que eu mencionei no início, the founder of International Women's Day, que foi a fundadora do Dia Internacional da Mulher, a German lady uma senhora alemã, who then fled to Russia during the time of war, said, que tinha fugido para a Rússia durante esse período de guerra, ela disse: a vision for a post-patriarchal future a visão de um futuro pós-patriarcal was never about women having the same as men, nunca foi sobre as mulheres terem o mesmo que os homens and everything else staying the same. e tudo o resto ficar na mesma ou igual. It was actually about resetting society Trata-se do fato de resetar uma sociedade, inventing one without need in which nobody suffered unnecessarily. inventar uma sociedade ou criar uma sociedade sem necessidades
que alguém sofresse desnecessariamente. So it actually was never about men having the same, about women having the same of men. Então, não se trata do fato das mulheres quererem ter o mesmo que os homens. She stood up to the Nazis Naquela época, a Clara mesmo já enfrentou os nazis in the defense of that hope. em defesa dessa esperança. So I hope that with this study, Então, eu espero que com esse estudo we can see that this day that's being celebrated is not, it's not the reality of women. Eu espero que com esse estudo a gente consiga pelo menos entender que aquilo que está sendo celebrado ao redor do mundo não é a realidade de muitas mulheres. It's used to disguise what the reality is really like. E que é mais um dia para disfarçar com o que se parece à realidade. So now I'm open to comments. Então, agora eu gostaria de abrir a comentários ou a perguntas. So now it's your turn to continue contributing. Então, agora é a vossa vez de contribuírem. Barbara. A Bárbara quer fazer um comentário? O que eu estava pensando é o que a gente pode fazer com essa informação, porque se eu penso no mundo, eu acho que a data existe e talvez o mundo precisa dessa data para que a gente possa conscientizar as nossas esferas de influência sobre a luta das mulheres. Eu acho que pensando nesse sentido, talvez o mundo ou nossas esferas de influência precisa dessa data para que a gente possa conscientizar as pessoas. E também a gente não pode negar que a data existe. A gente deveria usar essa data para exercer nossa influência. Mas se eu penso em nós como movimento, eu acho que a gente não precisa só do 8 de março para pensar na luta que tem as mulheres todos os dias, ou pedir justiça pelas mulheres. Eu acho que a gente não precisa dessa data do 8 de março para pensar nisso. Eu acho que a gente, com o conhecimento que a gente tem, a mensagem que a gente tem, a gente não precisa uma data, a gente deveria viver isso todos os dias, tentando conscientizar as pessoas sobre a luta das mulheres. Thank you, Barbara. So Barbara is basically saying that the 8th of March shouldn't just, the date is there, but it shouldn't be just thought about women's right only on that day. Obrigada, Bárbara, pelo comentário. Então, resumindo, basicamente esse 8 de março não deveria ser um dia exclusivo, onde só nesse dia a gente pensa nos direitos das mulheres ou as lutas delas. Because yes, we know the date is there, and what are we going to do about that day? Porque sim, essa data existe, e o que a gente vai fazer com essa data? So we've still got a bit of time. Anybody more would like to comment? A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Alguém mais que queira comentar? Eu gostaria. Yes, Chris. Is that Chris? Sim, Yes, Chris. pegando o gancho da Bárbara, eu sei que eu acredito que o mundo, né, pela parte do mundo, precisa dessa data realmente, porque, por exemplo, ontem teve um programa na TV, na Globo, que ressaltou as coisas que as mulheres passam no dia a dia, como um protesto mesmo eles fizeram. Não celebrando a data, assim, dando parabéns e nada. Eles, no programa, elas ressaltavam, colocaram câmeras escondidas e fizeram uma situação de assédio a uma mulher e um homem assistindo e ele não fez nada. E depois elas entrevistaram esse homem e o que ele achava. E foi bem nítido, assim, que eles compactuam com os homens enquanto as mulheres estão sofrendo. E já as mulheres, quando passaram pela mesma situação de ver uma outra mulher sofrendo assédio, elas não compactuaram. E elas disseram que sabe a luta que é e que
o quanto ruim é passar por esse assédio e que elas não concordam, elas foram corajosas de denunciar, de falar, não, isso foi um assédio. E foi um programa para conscientizar de como a luta das mulheres continuam, né? De não celebração dessa data como se as mulheres estivessem em um momento de serem felicitadas, né? Então, eu acredito que o mundo precisa, tem esses anjos aí externos que estão lutando e pegando o gancho da data para protestar. Yeah, I agree. Should we use the word they celebrate? Eu estava aqui, obrigada pelo comentário. I was thinking Eu, about. eu estava aqui agora pensando sobre essa palavra celebrar. Because I think it would be more useful to say like the fight against, the day, the fight against our rights. Porque talvez eu colocaria isso como o dia de luta ou protesto pelos nossos direitos. I could be wrong. Could somebody like to elaborate on that? Talvez eu esteja errada, vocês podem comentar em relação a isso. Because the celebration always seems like happiness. Porque, por exemplo, quando o mundo diz que celebra esse dia, seria como algo feliz. Gabriel? Rapidamente, eu ainda estou aprendendo e lendo sobre essa história dessa senhora que você citou, né, a Clara Zetkin. Eu creio que Pedro uma vez apresentou também sobre essa história. Eu acho muito interessante, né? A gente talvez valha a pena investigar mais, né? Uma mulher, né, que na época, quando o Partido Nazista tinha acabado de ganhar as eleições, né? Ela teve que abrir, né, a temporada, né, no parlamento, né? E ela já era uma senhora idosa, teve várias queixas de saúde e ela foi lá na frente, ninguém achava que ela ia aguentar, mas ela deu um discurso lá de 1 hora em frente de 230 parlamentares nazistas, né? E tiveram que escutar tudo, né? É claro, né, com a nossa visão hoje, né, a gente entende que a visão de feminismo dela era a visão dela, né? Uma visão socialista, comunista, né? Talvez não representa exatamente o que a gente defende hoje, né? Mas ainda assim, né, para essa coragem dessa mulher é algo impressionante. Assim, eu acho que dá para pesquisar mais. Gosto muito, fiquei feliz que você mencionou ela. Yes, thanks, Gabriel. I also felt the same when I read up on her. Sim, eu senti o mesmo quando eu estava lendo um pouco mais sobre ela. You just take the parts that will fit into the puzzle. O que eu fiz foi tirar basicamente parte da ideia que encaixa nesse quebra-cabeça para nós. Because yes, she came from a socialist communist party. Porque depois ela se junta basicamente a esse tipo de partido que era na época socialista com o comunista. So thanks for that comment. Anybody else? Alfredo? Obrigada por destacar, Gabriel. Alfredo? Eu acho que não é uma celebração. O dia 8 de março não consiste numa celebração. O dia 8 de março consiste em lembrar que é uma luta que começou há muitos anos em favor da mulher. Porque a mesma luta não existe pelo homem, porque o homem já tem tudo. Não é? O sistema patriarcal dá todo o poder ao homem, toda a superioridade. Portanto, lembrar ao mundo, através do dia 8 de março, para aqueles que não têm conhecimento, que há mulheres que não têm conhecimento, há homens que não têm conhecimento da desigualdade, nem pensam sequer nisso. Portanto, temos que lembrar a essa parte do mundo que é uma luta pela desigualdade entre homem e mulher. E se não houvesse o 8 de março, muita gente, muito ser humano, nem ia ter conhecimento dessa luta. É lembrar que existe uma luta em favor da mulher, em favor da igualdade. Okay. Anybody else? Obrigada. Mais alguém?
Eu acho que faz sentido isso que o Alfredo disse. Porque, por exemplo, existem celebrações como a Páscoa, né? A Páscoa não, digamos, é uma celebração que acaba fazendo a gente lembrar do que foi a verdadeira Páscoa. O problema é que existem outras interpretações por aí que são muito mais difundidas, né? Então a gente não pode acabar com uma data comemorativa simplesmente porque as pessoas têm uma interpretação equivocada, se não trazê-las para a verdade. Yes, Carol, thank you for that contribution. Like he says, we cannot just do away with that date. Obrigada pelo comentário. Sim, a gente não pode acabar com essa data. We need to continue making sure that democracy does not die. O que a gente pode fazer com a data é se certificar que, de certa forma, a democracia ela não morra. We need to be consistently aware what's taking place within our home and around us all the time. E se conscientizar do que acontece ao nosso redor e até mesmo dentro dos nossos lares. And it's very important for men and women to actually stand up to the system. E é importante que tanto homens como mulheres possam se posicionar nesse tipo de sistema. Because if we don't come together, it's just going to get worse. Porque, por exemplo, se a gente não se junta nessa luta, as coisas pioram. Because the weapons that are used in warfare today Porque, por exemplo, a maioria das armas de guerra que são usadas hoje em dia it's not just your bullets with your guns. não são apenas as armas com as... esqueci como fala no Brasil. Uma pistola. Okay. Your armas. Yeah. It's not just about that. It's the most horrific thing ever on this planet, I think. Uma das armas de guerra, uma das armas mais horríveis que são utilizadas hoje em dia, Where we know these men go for rape and worse so, gang rape. uma das armas seria, por exemplo, o estupro e até mesmo o estupro coletivo. How can you feel so powerful Como é que homens conseguem se sentir tão poderosos when you can gang rape a woman? ao ter esse tipo de ato de estupro coletivo, por exemplo? It just shows you your weaknesses. E mostra cada vez mais a fraqueza dessa sociedade. And it's something that we really also, especially the men, need to think about. E são coisas que especialmente os homens precisam pensar sobre. Anybody else before we close? Antes de encerrar, mais algum comentário? Sim, Gui. Yes, Renilde. Sim, eu gostaria de falar também sobre o direito à saúde e à proteção da mulher, né? Porque trazendo um assunto assim que é bem mais próximo hoje para mim, pela idade, sobre a menopausa, né? A gente sabe que tenho sido cada vez mais informada a respeito disso e percebo o quanto que falta de informação para as mulheres e o quanto é colocado como é assim mesmo. Então, os sofrimentos da mulher, porque a mulher sofre muito durante a menopausa, ele é banalizado, é como se fosse isso é normal. E a gente sabe que tantos outros sofrimentos da mulher na saúde, com relação à saúde, eles são banalizados. É bem recente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, que as mulheres conseguiram receber o absorvente gratuitamente, não importando, né, aí a idade, e ter esse direito a esse conforto, né, um conforto entre aspas, né, mas porque para a mulher é uma coisa minorizada. A gente viu falar sobre o banheiro no Senado, então porque para a mulher é minorizado. E o sofrimento com relação e a proteção também com relação à saúde, não ser só como no Brasil, por exemplo, em outubro, falar muito do câncer de mama e abrir para que as mulheres façam esses exames. A gente precisa disso o ano inteiro, né? E nós, mulheres, precisamos buscar mais autoconhecimento, porque, infelizmente, quando nós procuramos ajuda, se nós não tivermos um mínimo de conhecimento,
isso é banalizado, é dito como modinha, não é assim mesmo, vai passar, toma um chazinho, e isso não resolve. Nós sabemos que não resolve. E pela experiência que tem passado do ano passado para cá, com relação à vivência do puerpério, que na verdade, puerpério não, corrijo, climatério, que é após a menopausa, né, esse período que vai até os 65 anos, eu vejo que não só as mulheres não estão, nós não temos, né, a vivência com esse assunto, como também a classe médica. Mas nós devemos buscar e garimpar até nós encontrarmos médicos profissionais que estão mais atualizadas, pessoas mais atualizadas nessa área. E lutar para termos os nossos direitos à saúde e a nossa proteção. Thank you, Renilde. Actually, that could be a good study that somebody could present because it's ample on women's rights. Obrigada, Renilde. Isso é um bom ponto até que daria um estudo também, porque é amplo em relação aos direitos das mulheres. So Gabriella is just going to read out some comments that were put on the site. Então, eu vou rapidamente olhar aqui uns comentários que foram colocados no chat. Aqui já tínhamos visto. Tem o comentário do Marcos, que diz: se ainda é difícil para as mulheres algum reconhecimento, no caso das pessoas LGBTQIA+, a questão piora drasticamente. E o João, que diz: é o que mais é impressionante, campanhas de higiene feminina ganharem palco unicamente após a situação trazida pela pandemia. I want to thank each and everyone for your contribution, even those that have not spoken out, just being here. Thank you all. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e até mesmo quem não comentou. Obrigada por participarem, estarem aqui no estudo. And now we're going to close. E vamos encerrar com uma oração. Let us pray. Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse sábado abençoado que Tu nos dás. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos mais e aprendermos mais. Obrigada porque podemos fazer esses estudos individualmente e também em conjunto. Obrigada pelas contribuições que foram feitas aqui, por tudo que a gente absorve desses estudos também. Obrigada por tanto que Tu tens nos ensinado ao decorrer desses últimos anos em relação à igualdade e tudo que ela abrange. Eu peço a Tua bênção sobre o nosso grupo aqui e também o restante desse movimento, para todas as pessoas que o constituem. Pedimos que Tu possas abençoar a cada pessoa e que nós possamos continuar estudando fervorosamente e aprendendo mais a cada dia. Abençoa o restante do nosso sábado também. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.